Meus queridos, hoje a gente está entrando num tópico que é um tópico, eu acho um tópico muito interessante, na verdade, chamado mudanças volumétricas. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os nossos estados triaxiais, né, e biaxial de tensão, que basicamente a gente vai ter aí um aumento, né, na capacidade do elemento estrutural quando a gente impede, né, que ele desenvolva tensões de tração. A gente consegue fazer isso através da imposição de compressão em outras faces, tá? Beleza? Bom, vamos continuar aqui, tá? E aí a gente abordou um pouquinho das técnicas de reparo, viu, gente? Então tá aqui uma das exemplos que a gente falou do confinamento dos pilares. Hoje, pessoal, então a gente vai falar só sobre assunto chamado mudanças volumétricas. Eu acho que é um assunto bem interessante, tá? Então vou ficar aqui desenhando, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar. Professor, por que mudanças volumétricas eles interferem no concreto, né? O concreto, pessoal, como a madeira, né, é um elemento que ele fica muito suscetível, tá, a variações do meio, tudo bem? No concreto existem basicamente três tipos de mudanças volumétricas que são intrínsecas ao material. Intrínseca é que sempre vai existir, né, independente do que você faça. Entre elas a gente tem a retração, a fluência e a dilatação térmica. Os três a gente já havia comentado anteriormente, mas agora eu vou explicar para eles como que eles funcionam no nosso material, tudo bem? Lembrando que cada um desses elementos ele vai provocar uma mudança, né, no corpo, né? E essa mudança pode, né, associar um aumento de tensão interna, ele pode provocar uma fissuração, tá? Ou pode aumentar uma deformação, tá? Beleza? Existem modelos hoje que calculam cada um desses fatores, eles são modelos, não quer dizer que eles são perfeitamente idênticos à realidade, tá? E é interessante que essas mudanças, né, elas vão estar impactando muito mais o concreto protendido que o concreto armado, né? Raramente a gente faz verificações tão profundas, né, no concreto armado quanto a gente faz no concreto protendido, né? Por quê, professor? Porque o concreto protendido vai ser um material muito mais suscetível, né, um material muito mais sensível a essas variações que o concreto armado, tá? Vou explicar para vocês aí como funciona. Bom, o primeiro deles, pessoal, é o que a gente vai chamar de retração, tá? A retração, ela é uma situação que o concreto armado ele vai ter, independente do que você faça, e ele vai ter ao longo da sua vida útil inteira. Tá? A retração basicamente vai ser uma mudança, tá? Uma redução. Ela vai ser fundamentalmente uma redução do volume da nossa peça. Existem fundamentalmente três tipos de retração que acontecem no nosso concreto. A gente vai ter o que a gente vai chamar de retração primária, ou uma retração que a gente vai chamar ela de química ou por secagem. Temos a nossa retração chamada autógena, tudo bem? E por último, a gente tem uma retração chamada retração por carbonatação. Deixa eu ver se esse é o nome correto, carbonatação? Retração por carbonatação, perfeito. É bem simples cada uma delas. A autógena também é a dita própria, tá? Bom, a primária, pessoal, a primeira que tem, né? Ela vai ser aquela retração que ela vai acontecer quando o nosso concreto ele fica exposto ao ambiente. Então vamos supor que a gente tem aqui uma laje de concreto e a gente acabou, né, de terminar aí de lançar e adensar esse concreto. A partir do tempo t igual a zero, quando a água foi aplicada no concreto, e ele começou a reagir, a gente vai iniciar a reação química de hidratação. E ali vai haver um consumo de água natural. E ali, quando a gente tem, por exemplo, o nosso sol, né, ou você tem ali os ventos, enfim, todos esses fatores, né, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que a água seja perdida para o meio, tá? Essa primeira retração, que é o que a gente chama de primária ou por secagem, tá? Que parte da água vai evaporar do concreto devido às condições climáticas, tá? Então, isso aqui está associado mais ao clima e à nossa exposição da peça. Ué, como assim, professor? Bom, elementos muito grandes, né? Por exemplo, uma laje, né? Que você tem uma área enorme, você tem uma alta exposição. E a gente vai ter um fator chamado altura fictícia, tá?
ou espessura fictícia, né? Depende de qual nome você lê, tá? Isso aqui vai ser a relação, basicamente, entre o volume de concreto que a gente tem pela área total de concreto. Então, se essa área ela é muito grande, a nossa espessura fictícia da peça ela é muito pequena. Então, quanto menor essa altura fictícia, maior a retração, tá? Então, aqui, pessoal, você tem uma grande, né? Uma grande área que vai poder aí perder água para o meio. Agora, pegue o exemplo de uma laje que tem 10 metros de comprimento, 10 por 10, com uma viguinha, né? Uma viguinha só, né? Uma viga, pessoal, somente, né? Ela tem ali 14 centímetros, né, de espessura. Então, é uma área muito pequenininha, tá? Então, a nossa altura fictícia ou espessura fictícia vai ser mais baixa. Então, aqui a taxa de água que evapora daqui é uma taxa muito pequena. Até porque você também vai ter que considerar a nossa forma, né? A forma ela vai impedir, né, que a sua água, né, seja perdida ali para o meio, tá? Então, a única região de escape é por cima. Tudo bem? Tanto é, pessoal, quem está em canteiro de obra, o que você faz 1 ou 2 horas antes da concretagem, né? Quem está em obra aí, pessoal, pode me responder. Sei lá, professor, o que a gente faz 2 horas antes da concretagem, né? Tem que molhar a forma? Perfeito, Glauco, isso mesmo. O que a gente faz, pessoal? A gente pega lá, manda o seu colaborador literalmente regar a forma, né? Vai lá, jovem, pega a madeira e rega. Aí ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai saturar a forma, né? Ele vai jogar água lá na forma para fazer o quê? Para impedir, gente, que quando o concreto ser lançado e adensado aqui dentro, a forma não esteja muito seca, ela roube, né, umidade, tá? Do nosso concreto. Tudo bem? Então o cara vai lá, molha a forma toda e depois é lançado o concreto aqui dentro, tá? E aí a única área de exposição que vai perder a umidade é aqui por cima, porque a nossa forma, né, na teoria está molhada, encharcada. Tá bom? Bom, todo mundo entendeu, gente? Então, a nossa retração primária, ou a de secagem, ela acontece devido à perda de água para o meio. Tudo bem? Isso aqui também está no slide, pessoal, anotadinho para vocês, ó. Secagem da camada de água não absorvida pela hidratação, tá? A perda de água não absorvida tem pequena contribuição na retração total, isso é importante, tá? Então, essa retração aqui primária, ela impacta pouco. Pode falar, Glauco. Professor, tem um tipo de retração relacionada ao calor de hidratação do cimento. Qual desses três se encaixa nele? É esse agora que a gente vai falar, a autógena. É Ah, exatamente essa, tá? e quando o cimento está forte demais também? Como assim? Tipo assim, sei lá, quando você faz um teste com cimento, né? Era para ele dar tipo 49 MPa com ou 50 MPa com 28 dias, só que ele tá dando esse valor com 7, Uhum. entendeu? Aí você fica feliz, né? Porque o concreto tá bem mais forte, né? Mas Mas tem as desvantagens também, né? Principalmente pelo que você falou da aula passada, né? Que um concreto com quanto maior a resistência, mais fácil de quebrar, né? é, Ele fica menos deformável. sim, realmente, dependendo da aplicação, né? Mas isso assim, Glauco, é uma situação muito incomum em obra, tá? Raramente seu concreto vai dar uma resistência muito superior. Geralmente é próxima ao estimado, tá? Um pouco acima, talvez. Tudo bem, mas em termos de retração, eu acho que concretos que ganham resistência muito mais rápido são concretos cujo cimento é aquele cimento de alta resistência inicial, né? Aí tem muito calor de hidratação, aí realmente a retração ela é complicada, tá? Mas isso é o que a gente vai falar agora, talvez eu responda a sua pergunta, tá? Entendi, professor. Vamos lá, então. Essa próxima retração, pessoal, é chamada autógena. Auto própria, gena que come, né? Que se come, tá? Então, a autógena, ela é chamada disso, ou a própria, porque o que que acontece, né? Quando a nossa partícula de cimento, naquele T igual a zero, né? Ela entra em contato com a água, começa a nossa reação de hidratação. Então, a partícula de cimento, ela começa a consumir a partícula de água, ela vai ganhando resistência, e ali ao redor dela vai se formando uma coisa que a gente vai chamar de gel, tá? Esse gel, ele predominantemente ele é feito com aquela água, né? Com os silicatos ali do concreto, tá? Esse gel, pessoal, quando a partícula está endurecendo, ele não é flexível não, tá? A gente diz que ele é maleável, tá? Mas ele é duro mesmo, tudo bem? Mas isso daqui vai ser um dos motivos pelo qual a gente tem fluência, por exemplo. A gente vai falar sobre isso, tá?
Então, durante esse consumo, tá, pessoal? Então, o consumo aqui da água. Então, o consumo ali da água vai fazer essa perda, né? Porque você tinha dois volumes e você vai passar a ter apenas um volume de um material, tudo bem? Então, naturalmente, você vai ter essa redução do volume. Essa retração, pessoal, que é chamada de autógena, ela acontece pelo consumo da água e você vai ter vários fatores. Ela que mais corresponde, né? Entre as três, a mais importante, ela que vai provocar maior retração, tá? E é o que é interessante, se a gente tiver muita composição de cimento, a gente vai ter muita hidratação, tá? Então, cimentos que vão ter concretos que vão ter alto teor de cimento, eles vão consumir muita água, porque o calor gerado é muito grande. Tem muita partícula de cimento, tem que consumir muito, tá? Então, quanto maior a quantidade de cimento, maior a nossa retração, tudo bem? Outra coisa muito interessante da retração autógena, pessoal, é o seguinte: dentro do nosso traço, nós vimos que a gente tem várias partículas, né? Os agregados graúdos e os agregados miúdos, né? Vou deixar eles aqui em verdinho, que é a nossa areia, tá? E o azul vai ser o nosso cimento. Ninguém é daltônico aqui não, né? É bom perguntar, né? Mas, enfim. Então, pessoal, o que que acontece, né? Se a gente tem uma boa distribuição granulométrica, tanto do nosso agregado graúdo quanto do nosso agregado miúdo, a gente vai ter aí umas partículas, né, que vão estar bem envolvidas, né, nas partículas de cimento. Quando a retração ela acontece, pessoal, tanto a nossa areia, né, quanto a brita, elas são partículas que elas não consomem água, né? Elas podem ficar ali imersas na água, mas elas não consomem, então elas não mudam de tamanho. Tá, e daí, professor? Então quer dizer que a areia e a brita, elas não mudam de volume. Quer dizer que quando a retração acontece, esses dois elementos, eles são importantes porque eles vão dificultar a retração. Elas funcionam como se fossem molas, né? Elas retardam, então, a retração. Olha que interessante. Pode falar, Glauco. Professor, mas a areia não tem um coeficiente de inchamento dela por conta da água? Tem. Só que ela não vai roubar água do cimento. Entendeu? É o cimento que pega um pouco da Entendi, área dela. entendi. Tá bom? Então, a areia e a brita, pessoal, elas vão auxiliar o nosso retardamento, né, e a nossa mitigação dos efeitos da retração, tá? Então, olha que interessante, né? Se a gente utiliza traços que não têm uma boa granulometria, ou se a gente utiliza traços que são mais ricos em cimento, ou seja, que tem pouca areia, a nossa retração, ela aumenta, tá? Então, no semestre passado, tinha um aluno, né, um colega de vocês muito engraçado, que ele era mais velho e ele construía muito, né? E ele falava o seguinte, ó, professor, eu fiz um teste uma vez, eu estava construindo um pátio na minha casa, em um trecho desse meu pátio, eu comprei um cimento mais resistente, né? Um cimento forte. E ele falou que ele achava na cabeça dele que se ele substituísse parte da areia por mais cimento, ele teria um concreto final mais resistente. Olha que loucura, né? E ele falou que quando ele concretou, fez, né? No dia seguinte, tudo fissurou. Tudo estava fissurado, né? Então, a fissura em formato de mapa, né? Que a gente já havia falado, né? Por que que isso aconteceu, né? Por quê? Porque ele substituiu parte, né, daquele elemento que vai retardar a retração, né? E ele botou um material que consome muita água. Então, ele gastou muito mais água e o cimento dele todo, né? Retraiu, né? E aí, fissurou. Olha que interessante, né? Tá? Então, os agregados fazem um papel muito importante, né? Nessa dificuldade, nessa criação da barreira, tá? Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu? Curioso, né? Entendi, professor, perfeito. Legal, né? Se ele tivesse mergulhado o pilar dele dentro da água, talvez teria dado certo, né? Talvez teria dado menos retração, com certeza. É. Tudo bem, meus queridos? Então, a retração autógena, ela acontece pelo consumo da água, tá? Então, durante o desenvolvimento das reações de hidratação, você perde água para partícula, né? Então, grande parte dessa retração total acontece. A retração, pessoal, a gente chama isso daqui, o termozinho chama-se Ezinho, tá? De deformação, e Szinho. Esse Szinho vem de shrinkage.
do termo em inglês, que é retração, tá? Perfeito? E a última retração, pessoal, é uma retração que ela se parece muito com a retração primária. Ela é uma retração que ela acontece em situações muito particulares. Como assim, professor? Tem que existir uma alta concentração de dióxido de carbono, tá? É CO2, professor, não é C2O não, CO2, tá? E precisa ter uma unidade relativa em torno, tá? De 50%. Se a umidade relativa está mais baixa que isso ou mais alta do que isso, esta retração por carbonatação ela quase não acontece. Então, quando você tem atmosferas em ambientes como garagens, né, ou shoppings, né, que existe uma taxa elevada de CO2, aí você tem esse tipo de retração, que basicamente é um consumo, né, do, do, dos carbonos, né, livres aí, né? E aí ele acaba retraindo um pouquinho, tá? Então tá aqui, todas essas informações estão aqui, tá? E outras coisas interessantes que eu postei aqui, pessoal, foi o seguinte: concretos feitos com quartzo e granito, que são materiais, né, agregados que têm um maior módulo de elasticidade, eles vão apresentar menores retrações do que concretos feitos com arenitos, né, que têm um módulo de elasticidade mais baixo. Então, agregados mais fortes, mais resistentes, eles trazem menor retração. Isso aqui, pessoal, é um gráfico também que mostra a evolução da retração com o tempo. Aqui está escrito shrinkage strain, tá? Então, shrinkage, retração, perdão, e strain, deformação. Então, deformação por retração. Aqui a gente tem o tempo t igual a zero, quando a gente iniciou as nossas misturas, e a partir da evolução do tempo, né, até o tempo infinito. Tá? Esse gráfico curvo está mostrando o aumento, né, da nossa retração ao longo do tempo. Aqui o t igual a zero é quando acontece a nossa aplicação da carga na estrutura. Tá? Então a retração, pessoal, observe, ela acontece sempre na estrutura e ela vai tender a chegar a um nível, né, no infinito, né, daqui a 70 anos, né, e estabilizar, tudo bem? Então a retração ela acontece ao longo da vida útil toda da estrutura. Tá? Ele vai ser um fenômeno intrínseco, e o que é interessante é que à medida que o concreto vai ganhando resistência, ele vai ainda retraindo. Por quê, professor? Porque aquela nossa partícula, né, aquele nosso gel, ele vai endurecendo com o tempo. Tá? Beleza? O que é interessante também da retração, gente? Aqui eu botei um exemplo. Se você tiver mais ou menos uma peça de 7,5 metros de comprimento, uma viga, ela pode retrair até 7 milímetros, né? Então, esse fator aqui é um fator interessantíssimo. Tá? E isso aqui, pessoal, é uma coisa importante quando a gente está falando de concreto protendido. Tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui, pessoal, uma viga, tá? Uma vigona, beleza? Vamos supor que ela tenha 7,5 metros de comprimento, tá? Se for uma viga de concreto protendido, pessoal, olha que interessante. A gente tem os cabos que passam por dentro da minha peça. E esses cabos, pessoal, quando a minha viga ela ganha resistência, eles são tensionados e aí eles são acoplados no final com uma ancoragem, né, que parece um copinho, tá? Essa ancoragem, pessoal, é uma chapa que vai impedir que esse cabo escorregue para dentro da peça. Ou seja, né, aqui dentro, gente, esse cabo está completamente tensionado. Quando isso acontece, né, como a gente já falou anteriormente, isso aqui vai aplicar uma força na minha viga de concreto armado, que é uma força chamada força de proteção, tá? Então, pessoal, todo mundo tá entendendo até aqui, né? Vamos supor, gente, agora que essa nossa viga, ela esteja nesse estado de tensão, que é uma tensão induzida elevada, e aí a gente vai ter uma variação da deformação da peça em torno de 7 milímetros. Ou seja, a gente está falando que essa peça de 7 metros, ela encurtou, ó, vou falar aqui exagerado, ela encurtou 7 milímetros. Pô, um cabo que estava tensionado lá em torno de 10 toneladas, por exemplo, né? Pô, se você encurta 7 milímetros, o que acontece com esse cabo aqui dentro? Ele relaxa, né? Ele fica folgado, tá? Então, por isso que eu comentei com vocês, em peças de concreto protendido, a retração ela é um problema,
Porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer através desse encurtamento da peça, essa nossa força de proteção aqui, ela vai tender a cair, tá? Então, isso aqui que a gente vai chamar de alívio de proteção. Isso aqui pode ser provocado por efeito de retração. Top, pessoal. Curioso, né? Legal, né? Alguém não entendeu isso aqui? Tem alguém me acompanhando? Estou te acompanhando, professor. Beleza. Tenta aqui. Estamos de Francisco olho. também, Natália também. Ah, vocês são geniais. Tamo junto. Top, top. Bom, é isso. Coisas interessantes, tá, pessoal? Sobre a nossa retração, tá? Primeiro, gente, como a gente já falou anteriormente, a relação volume sobre área, que é o que a gente vai chamar de espessura fictícia, ela vai, logicamente, impactar. Isso aqui é diferente do nosso ensaio do corpo de prova. Se você pega o corpo de prova e calcula a retração nele, essa retração, logicamente, né, vai ser diferente da retração de uma peça convencional de concreto. Primeiro, por causa da exposição da peça. Segundo, né, por causa da construção em etapa. A sua estrutura de concreto inteira, gente, ela nunca vai ser feita numa tacada só, né? Primeiro a gente constrói os pilares, depois a gente vai fazer as vigas, as lajes, o andar de cima, o outro e vai indo. Então a retração, né, com o tempo, ela vai ser diferente em diferentes partes da edificação, olha que interessante, tá? Então, estruturas adjacentes, quando elas já retraem um pouquinho, quando você bota o novo concreto em cima, ele sofre menos com essa retração. E uma última característica, pessoal, é a nossa armadura. A armadura que a gente vai botar no nosso concreto armado, assim como os agregados, ela vai estar impedindo a nossa retração. Então, vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de vigas e pilares. Tudo bem? Então, logicamente, a gente concreta os pilares primeiro, né? E aí esses pilares já sofreram o efeito da deformação, por retração, quando a gente estava fazendo as vigas, né? E aí a gente concretou as vigas. Aqui, pessoal, quando a gente viu lá em teoria das estruturas, né? Os eixos aí que estão dados por essas linhas tracejadas, elas podem simular aqui, né? Um tipo de viga que é uma viga bem gastada, tá? Essa viga aqui, pessoal, quando ela foi concretada, ela começa a se retrair, né? Então ela vai tender a encurtar, tudo bem? Mas como ela está fixa nos pilares, os pilares vão ser restrições para que essa viga consiga diminuir, tá? Então aqui vão aparecer naturalmente reações, tá? E aqui dentro, pessoal, vai aparecer uma tensão de tração, né? Tá? Essa tensão extra de tração aqui, ela vai provocar um aumento de tensão, e geralmente isso daqui provoca, tá, gente? Dependendo do estágio, né? Se a gente não usa uma armadura que a gente vai comentar nela, aparece uma pequena fissurinha assim, ó. Tá? Essa aqui é a característica da fissura por retração em vigas, ó. Ela geralmente está espaçada ali à altura da peça, tá? Então, mais ou menos daqui. Não sei quem já viu isso, né? Aí é uma fissura bem pequenininha, ela geralmente tem 0,5 milímetros, né? 0,1 milímetro, bem pequenininha, tá? Essas aqui são as fissuras que acontecem em vigas. E elas vão acontecer em toda a face da viga. Então, se você tem a viga aqui em 3D, a fissura ela contorna, né, a face todas as faces da viga, tá? Então, essa aqui que é a carinha da fissura por retração. Tá? Outra coisa interessante é que essa tensão aqui, como a gente falou, né, ela vai provocar ali um aumento de tensão, tá? E aí, o que que acontece? Uma das formas da gente conseguir combater isso, para vigas que vão ter altura, né, superiores a 60 centímetros, a gente vai botar aí uma armadura que a gente chama ela de armadura costela. Alguém já viu isso em obra, pessoal? É uma armadura que a gente geralmente é um fio de 6,3, e a gente bota ela mais ou menos assim, ó, o gabarito, tá? Então, quando você vê a viga de frente, né, essa armadura costela, ela vai estar aqui, ó. Ela serve apenas, pessoal, para combater a retração. Forma semelhante, isso acontece quando a gente tem grandes panos de laje, que aí a gente vai utilizar uma armadura que a gente chama armadura de distribuição. Você já viu isso provavelmente em laje treliçada? São aqueles fios bem pequenininhos, né? Que é uma malhazinha que a gente bota na parte superior, né? Da nossa laje. Então, uma malhazinha assim, ó. Quem já viu isso aqui em obra também, né? Isso aqui é uma armadura de distribuição. Assim como a costela, elas vão servir para
reduzir a retração na peça. É costela, né, professor? E aqui de distribuição. Top. Tudo bem? Pessoal, quando a gente não tiver essas armaduras, né, o tipo de fissura que acontece aqui na nossa laje é uma fissura que tem essa característica de mapa, tá? Então, ela é aleatória, logicamente. Elas acontecem mais ou menos com esse padrão e as fissuras vão tender, né, a fazer umas com as outras um ângulo de 90 graus. Você provavelmente já deve ter observado esse padrão de fissura no deserto, né? Fotos aí de deserto, claro, né? Então, quando você tem às vezes uma lagoa que secou, né, ou no deserto, você vê aqui, ó, essa mesmo tipo de padrão, né? Ó, como é que as trincas são grandes, né? Então, isso aqui também é provocado por efeito de retração, tá? Então, é a perda, né, de água para o meio, tá? O solo, né, como o concreto, né, ele vai ter uma capacidade muito baixa, a tração, né? Praticamente não existe. O concreto, logicamente, é mais resistente, né? Então, o solo também sofre muito com a tração. Aqui também, pessoal, tem um gráfico que eu acho bem interessante. É um gráfico que ele mostra aqui, basicamente, a variação da umidade em relação à retração. Então, aqui a gente tem shrinkage, que significa retração, e aqui a gente tem swelling. Swelling significa inchamento, né? Inchaço, tá? Aqui a gente está com 0% dos dois, tá? E aqui a gente tem um percentual de umidade relativa. Então, se você tem um percentual de 100%, você vai decaindo, ó, 75%, 50% de umidade relativa. E a nossa retração, ó, que é uma redução do volume, né, começa a aumentar, tudo bem? E aí, de forma contrária, se a gente tem uma peça que está submersa, né, que ela está em constante contato com a umidade, ela pode o quê? Inchar, né? Então, o concreto, como o solo, né, ele também pode ser inchado, né, com a presença da água, né? Então, ele absorve a água, né, e cresce. Bom, deixa eu ver aqui um comentário. Beleza. Isso aqui, pessoal, são modelos, tá? Isso daqui você não vai precisar saber, eu só vou mostrar. Pode falar, Glauco. Professor, então é ruim um concreto inchar? Não, assim, são situações muito raras que isso acontece, mas não é ruim porque ele fica em contato sempre com a água e a retração ela vai ser diminuída, né? Ou praticamente Porque, aumentar. tipo, eu fiquei pensando aqui por questão de pontes, essas coisas assim, né? E até de corpos de prova mesmo, de ensaios laboratoriais que ficam submersos, né? Não tem, Aí, direto. não, realmente não vai ter problema. O único problema que a gente tem em contato constante com a água é o perigo da corrosão, tudo bem? Mas que nem a gente viu anteriormente, se a peça estiver completamente submersa, né, um pilar de uma estaca, né, de uma ponte, um bloco de uma ponte, aí não tem problema, né? Porque não tem oxigênio, não vai correr corrosão. Mas assim, em termos de aumento de volume é pouco, né? Até porque ele chega no momento que ele fica totalmente saturado. Então os poros todos já têm água, aí não entra mais água, faz sentido? Então por isso que o aumento do volume, ele tem um limite, ó. Ele para ali Uhum. no limite, ele não aumenta mais que isso. Porque como o solo, né, quando você encharca tudo, você tira todos os poros, né? Então aí ele não aumenta mais. Entendi, professor. Top, top. Obrigado. Nada. Top. Então, pessoal, isso daqui é uma forma do ACI. O ACI é o American Concrete Institute, que é um instituto de concreto dos Estados Unidos. E eles têm o seguinte, ó, você pode utilizar para situações que você não requer muita precisão, por exemplo, peças de concreto armado, né? Você pode adotar essa formulazinha para você conseguir estimar a retração numa peça. Lembrando que a retração inicial do concreto, né, é dada por esse valor aqui, tudo bem? Então você pode só adotar isso daqui se desejar. Aqui está um gráfico, pessoal, mostrando aquela característica que eu falei para vocês, aquela altura fictícia, né? Que é a relação de volume sobre área. Então, peças que têm maior área de exposição têm uma menor altura fictícia, peças com menor área de exposição vão ter maiores alturas fictícias. E ou seja, aquelas peças, né, que têm maior área exposta, elas vão ter maior retração mais rapidamente, ó. Tudo bem? E aquelas peças que não vão ter áreas muito expostas vão ter uma retração que acontece mais lentamente. Só que as duas, né, vão tender a assintotar um valor, né, no final da sua vida útil. Esse gráfico aqui é uma escala logarítmica, claro, né? Você tem 1 dia, 5 dias, 10, 30, 100,
1 ano, 2 anos, vai até 100 anos, né? Então a gente consegue estimar isso até aí 100 anos, tá? E aqui, pessoal, tem uma tabela na norma, né? Nossa norma também traz isso. Uma tabela que está no capítulo 8, tá? Caso você queira estimar, né, a retração das estruturas de concreto de forma não muito precisa, você pode usar essa tabelinha. Então tem aqui, ó, a retraçãozinha do concreto em por mil, tá? Partes por mil. E aqui a gente vai ter aqui o tempo em dias, tá? Então, tempo de aplicação da carga. E aqui a gente vai ter as informações de umidade relativa, tá? E a espessura fictícia que a gente havia comentado. Tudo bem? E aqui você pode ter, desde o pior caso, né? No caso, uma baixa umidade relativa, né? Em uma altura, uma espessura fictícia elevada, em uma idade de carregamento muito baixa, ó, você tem aí uma retração muito alta. Se você for contrariamente, né, para o melhor cenário, uma maior umidade relativa, uma peça com espessura efetiva alta, e um tempo de carregamento longo, ó, você pode reduzir em até quase 5 vezes, né, a retração. Olha que interessante, tá? Quem quiser calcular modelos mais sofisticados, pessoal, a norma traz aqui um monte de equações, eu joguei nos slides. Quem quiser ver isso lá na matéria de protendidos já vai estar aqui direitinho, então você pode até se consultar. Eu não vou falar para vocês nem pedir para vocês calcularem, né? Mas já está aqui no slide. Ah, desculpa também. Essa tabela, pessoal, também traz o coeficiente de fluência, que vai ser o próximo tópico que eu vou abordar. Tá? Mas só para deixar destacado. Tudo bem? Tem uma pancada de fórmula aqui para você tentar definir isso. A nossa norma é bem confusa, né? E aí já está tudo aqui no slide, depois você pode ver. Tá? E também essas equações todas estão no nosso anexo A. E no anexo A ele te traz uma tabela que é um pouco mais precisa, tá? Então, quando você precisar de precisão, você pode utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Outra coisa interessante também, concretos com muito abatimento, né? Concretos com menos consistência, mais fluidos, né? Eles vão apresentar maior retração, tá? Olha que interessante. Do que concretos menos fluidos. Interessante, né? E aqui está a relação das espessuras fictícias, ó. Que igualzinho ao gráfico dos americanos, né? Bem parecidos. Então tá aqui tem exemplos, né? Então, probabilidade relativa de 90%, né? Uma espessura fictícia de 60 centímetros está igual a zero, né? 60 dias você tem uma retração dessa forma, né? E o outro cenário que a gente havia comentado está aqui também. Olha que louco, né? Tá? Bom, tranquilo, gente? Fácil retração, né? Podemos avançar para a fluência? Alguém tem alguma dúvida? Pode avançar, professor. Bora para a guerra, então. Ô, professor, vamos de novo. Gente, alguém caminha aí pela W3? Quem que fica vendo as marquises aí da W3, levanta a mão aí, só para saber. Tá. Eu não sei se alguns de vocês já reparou que algumas marquises na W3, elas estão com essa carinha aqui, ó. Logicamente, essa deformação aqui tá exagerada, tá? Não sei se alguém de vocês já reparou. Se não reparou, quem for passar na W3 vai ficar olhando para cima agora, né? O que que acontece, pessoal? Isso daqui é uma foto, né, de corte, tá? De uma marquise. Tá? A marquise é basicamente uma laje que ela fica com um lado em balanço, né? Fica suspensa. Tudo bem? Geralmente a gente bota aí em cima de calçadas, né? Fachadas de prédio para você proteger as pessoas, né? Da passagem. Tudo bem? Então, quando a marquise ela é concretada, pessoal, ela é concretada assim, ó. Ela é concretada lá no tempo inicial, T igual a zero, ela vai ter ali uma pequena deformação, que é uma deformação que a gente chama de deformação imediata. Vamos supor que a deformação imediata aqui tenha sido 5 milímetros, né? Uma deformação ali bem pequenininha. Então lá, a viga se deformou lá imediatamente, né? Esse valorzinho, tá? Perfeito? E aí, com o passar do tempo, pessoal, você deve ter observado, sei lá, quando o T for aqui igual a 40 anos, né? Que a mesma marquise, ela apresentou agora uma deformação que está em 15 milímetros. Tudo bem? Então, aumentou aqui bem mais, né? Tá. O que que é isso, professor? Isso aqui é um fenômeno chamado fluência. Tá? Qual que é a definição de fluência, professor? A definição de fluência, basicamente, isso também está no slide, não se preocupe em correr e anotar agora, né? Mas ela vai ser basicamente uma deformação a longo prazo.
Tudo bem? Essa deformação a longo prazo, pessoal, ela acontece, né, em elementos mais naturais, por exemplo, o concreto e a madeira. Tudo bem? E o que que precisa acontecer para ter fluência, pessoal? Precisa ter uma coisa chamada carga constante. Tudo bem? Quem que provoca carga constante, pessoal? Cargas fixas. Tudo bem? Então, a fluência ela vai ser uma deformação a longo prazo, que ela só vai acontecer através de cargas constantes. Tudo bem? Então, cargas acidentais, pessoas andando, né? Pássaros pisando ali em cima, né? Enfim, isso não vai acontecer, né? Não vai provocar fluência. Tudo bem? E você observou aqui valores específicos, ó. Foi de 5 para 15 milímetros, tá? Então, a fluência ela pode chegar até 3 vezes o valor, né, da sua flecha imediata. A flecha imediata, pessoal, o nome disso daqui é aquela flecha que acontece assim que a gente tira as escoras. Então, a gente concretou a estrutura, ela já está com todas as cargas, tem as escoras ali, eu tiro as escoras. Na hora que eu tiro as escoras, aí a minha estrutura ela começa a se deformar imediatamente, tudo bem? E aí, ao longo do tempo, essa deformação ela é ampliada, tá? Amplificada, enfim. É por efeito de fluência, tá? Então, aquela flecha que a gente tem é uma flecha que a gente chama ela de flecha no infinito, ou uma flecha que a gente chama ela de flecha diferida, tá? Isso aqui tem no TQS, tem nesses programas todos, né? Tem modelos para a gente calcular também, vou apresentar para vocês em breve, tá? Tá, mas está em torno aí de 3 vezes. Então, pô, se a estrutura se deformou imediatamente ali 1 centímetro, daqui a 50, 60 anos ela esteja com 3. Tá? Basicamente, essa é a regrinha que a gente adota. Outra coisa importante, né, pessoal? A fluência ela só acontece se as tensões que estão ali acontecendo no seu concreto, tá, for superiores a 40% da resistência dele. Ah, professor, isso aqui está associado àquela situação da microfissuração que a gente falou? Também. Tá? Ué, professor, o que está relacionado então com essa tensão? Lembra daquele gel que a gente falou lá na retração? Tá, professor, o que tem esse gel? Esse gel, gente, como a gente falou, apesar dele ser rígido, ele é deformável. Então, se essas tensões ultrapassam esse valor e a minha estrutura fica constantemente carregada, aquele nosso com gel, e se passa muito tempo, esse gel vai fazer o seguinte, ó, ele vai achatar, ó. Todo mundo entendeu isso? Ó, parece um rostinho feliz, né? Mas enfim. Tá? Então, o nosso gel, ele é impactado. Isso não tem nas nossas literaturas, você vai observar isso, tá? Então, o gel que está aqui, com o passar do tempo, ele vai perdendo umidade e com a carga ele vai sendo achatado. E uma característica curiosa da fluência é o seguinte, se eu tiro o carregamento, né, se passar lá 10 anos e eu tirar o carregamento, a estrutura ela não vai retornar para a posição inicial. Por quê? Porque o meu gel vai estar achatado, esmagado. Professor, mas no caso das marquises, tem marquise que nem é utilizada e ela tem esses tipos de deformações. E por que causa isso? O peso próprio. O peso próprio é uma carga muito elevada. Mas o peso próprio ultrapassa os 40%? Ultrapassa. Hoje, por exemplo, a maior parte do momento resistente que a gente vai fazer em vigas, 50% dele somente para resistir ao peso próprio. Entendi. Por isso que tem muita gente que não gosta do concreto. Tem muito projetista que fala, por que a gente constrói com concreto? A gente faz com aço, né? Que mais de 50% da resistência que o concreto tem que ter é para contrabalancear o próprio peso próprio. Que loucura, né? O aço é tipo 10%, é muito menor. Tá? Então, por isso que, por exemplo, em viadutos, pessoal, muitos dos viadutos a gente faz em aço. Nos Estados Unidos só se faz viaduto praticamente em aço, né? Praticamente a gente não usa concreto. Porque é um gasto de material desnecessário, né? Fora dessas questões todas aí que eu falei, né? Fluência, retração, enfim. Então isso aí tudo alguns projetistas não gostam muito não. Né? E a fissuração excessiva, né? Com aquele efeito cíclico que a gente falou na aula passada, né? Para vigas de concreto é muito ruim, né? Então, gente, eu não sei se eu já falei para vocês aqui, mas alguém reparou, deve ter um ano aí que estavam reforçando não,
reformando o nosso tabuleiro ali da rodoviária. Alguém viu essa notícia? Viu lá Eu reformando? falei, professor. Você viu, Glauco? Vi. Eu estava pegando o transporte lá e eles estavam fazendo a reforma lá no tabuleiro. Aí interditava uma parte um tempo, depois interditava outra. Alguém acredita que aquilo ali não saiu na mídia, né? Mas como eu trabalhava na Nova Cap, não tem problema eu falar agora porque eu já saí. A gente evitou um dos piores desastres do Brasil naquilo ali. Você acredita, Glauco? Alguém acredita Acredito. aqui? Eu A, gen- acredito. a gente estava Aquele com. trem lá caindo na água, chovia, parecia uma peneira lá de baixo. A gente estava com um problema, pessoal, generalizado ali. E se a gente não fosse intervir, perdão, a gente ia ter aquele viaduto inteiro ia desabar mesmo, desabar, tá? Isso não foi jogado na mídia para não causar alarme, pessoal, mas isso foi um puta problema que a Nova Cap teve que lidar, né? A gente não recuperou, gente, a gente reforçou aquelas vigas inteiras com fibra de carbono para dar com pau, porque a gente podia ter tido um dos piores desastres da história de Brasília, assim, a perder de vista, tá? Ué, professor, caramba, por causa de excesso de fissuração nessas nossas vigas da rodoviária, cara. Mas é negligência também, né, professor? É, Dos governos, né? infelizmente. Toda a estrutura precisa de manutenção, ainda mais a da rodoviária, que já tem mais de 50 anos aí. E não é nem porque por falta de laudo, né? É porque, infelizmente, nosso governo é baseado em novas obras, né? É o Exatamente. que dá voto. Então, pessoal, só para vocês saberem qual que foi a magnitude do problema, né, as nossas vigas da rodoviária elas têm um perfil I de concreto, tá? E aí o topo delas aqui, ela tem a flange, né, que é a nossa mesa superior e mesa inferior. E elas têm esse dentinho, né, para serem apoiadas, né? Todas as vigas são isostáticas. E aí, pessoal, começaram a surgir, ó, pasmem, né? Umas fissuras aqui, ó, de quase 3 metros de comprimento, ó. Vocês vão ver isso aqui comigo, cisalhamento, cara. Vocês vão lembrar dessa aula aqui. Cisalhamento, pessoal, ruptura brusca, imediata, rompeu, entrou num plano de movimento, cai, já era, né? Mata mesmo. E aí, pessoal, é bem na região de encaixe. Então, o que que eles fizeram, né, o pessoal da Nova Cap? Eles enveloparam a nossa viga, as nossas todas, né? Todas as vigas eles enveloparam aqui com uma pancada de fibra de carbono, né? Pancada, pancada, pancada. Se eles não tivessem feito isso, ia cair tudo, gente. Sem sacanagem. Demolir tudo, tá? Tudo bem, Glauco? Então, tipo, as estruturas de concreto armado são muito pesadas, né? Então, as próprias marquises, o que que a gente tem aqui de peso, né? Você tem um peso próprio e revestimento, né? Isso aqui tudo já é o suficiente, às vezes, para ultrapassar esses 40% aí da tensão do concreto. Entendi, professor. Tudo bem? Então, meus queridos, a fluência basicamente aqui, ó, mostrei para vocês um gráfico indicando isso aqui. Tá? Tem as definições aí, você não precisa anotar, tá explicando, né? E aqui, pessoal, tá um gráfico mostrando como é que é essa característica de readaptação da estrutura. Aqui tem um percentual de deformação inicial, tá bom? E aqui está um tempo em semanas de uma estrutura. Então você pega a estrutura e assim no momento que você tira o carregamento, né? Ela apresenta uma deformação inicial. Aqui está apresentando, sei lá, 5 milímetros, por exemplo. Aqui está em percentual, perdão, 5%. Tá? A partir do momento que você tira esse carregamento, perdão, o escoramento, o carregamento atua na estrutura, ela vai se deformando ó, ao longo do tempo. Tá? Ela vai deformando, deformando, deformando. Essa deformação extra, pessoal, é uma deformação que a gente vai chamar de deformação por fluência. Ele é somado com a deformação inicial, você tem a deformação total. Aí olha que interessante, se você pega a estrutura e aí você tira o carregamento de cima dela, ela retorna parte daquela deformação inicial e ela vai retornando, ó, mas ela vai ficar com uma deformação residual, ela não retorna 100%. E aí até alguns professores são engraçados que eles falam que o concreto é um material muito sensível, né? Ele é muito tadinho, né? Então ele fica chateado, né? Por causa disso, né? Você tira o carregamento e ela não retorna inicialmente. É por causa Toquem isso. Depois de 30 anos, 40 anos, se você descarrega a estrutura,
ela não vai retornar, né, de forma reestabilizadora completamente, né? Ela fica lá machucadinha, entendeu? Por causa disso. Tá? Isso daqui também, logicamente, é impactado por fissuração, né? Percentual de fissuração, percentual de armadura. Você vai ter também aí os tipos de carregamento, enfim. Tem várias coisas que vão interferir com a fluência, entre eles, né? A gente tem aqui intensidade do carregamento, a umidade relativa, isso impacta bastante. Porosidade, muito importante, né? Temperatura em serviço da estrutura, etc. Então, se você tem uma estrutura que está trabalhando, né, com uma carga em um ambiente mais agressivo, ela vai apresentar mais dano, né? Então, aqui estão as características que eu falei para vocês, né, do 40%, como que acontece a fluência, depois vocês podem ler com calma. Pode falar, Glauco. Professor, uma coisa que eu já observei é pontes, questões de asfalto, tratamento de esgoto, saneamento básico, né? É tudo feito com um tempo de retorno, né? Para manutenção e etc. E por que que quando a gente faz estruturas em concreto, assim, mais residenciais, de prédios, a gente não considera esses fatores de tempo de retorno? Eu acho que eu entendi sua pergunta, Glauco, mas assim, o tempo de retorno, quando a gente fala, é quando que vai retornar alguma coisa. Então, às vezes, você está esperando um evento. Então, por exemplo, quando você vai projetar uma ponte, e essa ponte está sobre um rio, né? Existe a possibilidade do nível do rio subir, é natural, né? Então, isso está associado com o índice pluviométrico. Então, se chove muito, o nível do rio sobe, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui um rio, tá? E aqui a gente tem aí um tabuleiro de uma ponte. E aí a gente tem esse nível do rio, tá? Tudo bem? Então, esse nível do rio ele vai flutuar durante um tempo. Se chover muito, pode ser que esse rio aumente 1 metro, 2 metros, né? Mas pode ser que em algum ano, né, na vida desse rio, pode ser que ele fique muito, muito seco, tá? Mas pode ser algum ano que ele enche muito, né? Que ele vai encher pra caramba. Então, essa probabilidade de aumento é uma coisa que a gente vai estimar com uma coisa chamada tempo de retorno mesmo. Mas nas estruturas de concreto a gente não tem o tempo de retorno relacionado a vento, a chuva também? Porque Também, isso isso que impacta na estrutura, né? impacta, exatamente. Aí o que que acontece? Esse tempo de retorno, ele vai ser a probabilidade, dentro de um intervalo de espaço, né, intervalo de tempo, perdão, de um mega evento acontecer. Então, por exemplo, se a gente pega um tempo de retorno de um ano, né, qual a probabilidade de mudança das chuvas em um ano? É baixa, né? Geralmente a gente tem uma série histórica, né? A chuva desse ano tende a se aproximar da chuva do ano passado, por exemplo. Então, a probabilidade desse nível do rio subir é pequena. Só que se você pega um tempo de retorno de 100 anos, por exemplo, em 100 anos existe a possibilidade de acontecer muitas coisas, né? Então, pode ser que aconteça em 100 anos um evento terrível, né? Então, seria a probabilidade desse rio crescer muito mais. Esse rio crescer muito mais, será que essa estrutura aqui comporta? Né? Então, determinado tipo de estrutura a gente realmente vai projetar considerando um possível retorno de um evento catastrófico, tá? E aí, geralmente, a gente estima em 100 anos. Tá? Mas pode ser que também nunca aconteça. Pode ser que o tempo de retorno de 100 anos aconteça nos próximos 10 anos, né? Então, é isso. Então, Glauco, algumas estruturas realmente a gente verifica, né? Geralmente são estruturas que estão mais associadas a ações que podem ocorrer devido aos agentes do meio ambiente, tá? E quanto ao tempo de vida útil, professor? Já Aí a que a vida, gente, já que a gente tem esse problema desse gel, né, que fica em volta dos grãos, dele aumentar ou diminuir, como é que faz? entendi. Naturalmente, todas as estruturas têm uma vida útil, né? Estrutura de concreto armado, a gente estima que tem uma vida útil aí de entre 70 e 100 anos. Mas se a gente preservá-la, ela pode ter mais tempo. Por exemplo, a Torre de Pisa, que é aquela torre que fica na Itália, ela foi construída em 1300, né? Século 12 para 13, né? E está de pé até hoje, né? E ela é feita ali como se fosse um concreto primitivo, né? É pedra mesmo, né? Então, é uma estrutura que durou muito tempo, tá? Então, a vida útil da estrutura está muito mais associada no cuidado que a gente tem com ela, né? Do que somente intrinsecamente alguns tipos de materiais, entendeu? Entendi, Tá? professor.
Aí isso é um pouco diferente de tempo de retorno. Tempo de retorno a gente está falando em um evento catastrófico, né? Uma ação que pode acontecer. E não necessariamente está associado com a vida da edificação. Eu perguntei pelo tempo de retorno, porque o senhor já tinha mencionado nas aulas anteriores sobre questão de desastres, né, nos Estados Unidos e tal, porque aqui no Brasil não tem, não é comum, mas fora daqui tem, né? E aí foi por conta disso. Assim, Sim, tipo, sim. o tempo de retorno de um ciclone, de um furacão, de um terremoto. Como o Brasil, a gente tem essa sorte, né? País abençoado, né? A gente realmente não ter alguns desses problemas naturais, né? Aí a gente praticamente não vê isso, né? Geralmente em Rio a gente vê, né? Aquela passarela que desabou no Rio de Janeiro, pessoal, do ciclista, lá tinha um estudo relacionado a isso, né? Era um índice de retorno de onda, né? E lá realmente os caras comeram mosca ali, né? Então não preveram que ia ter uma puta onda que ia empurrar toda a estrutura ali para cima, matou dois ciclistas, né? Enfim. Então algumas regiões têm, tá? Mas assim, o resto do país todo é raro. Tá? Os Estados Unidos agora é que tá vivenciando isso agora, né? Tá passando um tornado lá, categoria 4. E aí, pô, às vezes esses eventos catastróficos mesmo tem que planejar mesmo, estimar, né? Mas não tem jeito, né? A gente tem muita gente no planeta, né? Infelizmente a gente vai ter fatalidades, né? Entendi, professor. Então, pessoal, a última coisa que eu ia comentar é o seguinte: a fluência ela é obrigatória, tá na verificação do estado limite de serviço. Mais para frente eu vou ensinar vocês a fazer isso, tudo bem? Aqui estão alguns comentários, depois você pode ver, tá? Então, geralmente os nossos coeficientes de fluência eles estão da ordem de 3, tá? 2,5 até 3,5. Tem fórmulas específicas para calcular isso. E tem algumas informações que variam, né, com a fluência, que nem a gente falou, idade de carregamento, a quantidade da solicitação, umidade, dimensão da peça, temperatura. Tem modelos que estão aqui nos slides, vocês não precisam saber deles, né? Saber calcular, a gente não vai fazer isso. Vocês vão fazer isso em protendido, vai ser muito pior, mas enfim. Mas quem quiser consultar esse material depois, fica aí também para vocês. Aqui, pessoal, mostrando, né, a nossa altura fictícia, né? Em relação ali à idade do carregamento e o coeficiente de fluência aumentando, ó, que interessante, né? Tá? Então, quanto menor essa altura fictícia, né, e mais tarde é o carregamento, menor o coeficiente de fluência. Tá? Aqui estão as equações do anexo A da nossa norma. Não precisa saber, né? Mais para frente vocês vão ver isso em outras disciplinas. E quem quiser ver também aqui, ó, também, né, a nossa coeficiente de fluência também. E por último, pessoal, é o penúltimo assunto que a gente vai ver hoje, prometo que vai ser rapidinho, acho que mais uns 5 slides eu acabo, isso mesmo. É a nossa dilatação térmica, tá? A dilatação térmica, ela é um fenômeno que naturalmente acontece nas estruturas por causa mais do efeito do calor, né? Então, geralmente, eu não sei se vocês já viram esse tipo de fissura aqui, ó, tá? Em casa, geralmente é assim, em fachada de prédio, geralmente é assim, ó, geralmente é no topo, né? Você tem aquela fissura que fica horizontal, assim, tá? Essas fissuras elas são provocadas, pessoal, porque geralmente as lajes, né, no pavimento, no último pavimento da cobertura, são as lajes que elas ficam expostas ali a total insolação, né? Então elas vão ter um ganho de temperatura, e esse ganho de temperatura se reflete em expansão, tá? Que nem a gente viu anteriormente, o coeficiente de expansão térmica do concreto ele é 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Que é muito parecido com o do aço, né? E aí esse material se dilata. Tá? A contração ela é válida também. Para situações muito frias, a gente também tem esse efeito da retração. Tá? Ela também pode ser provocada e ela também dá um efeito completamente parecido. Tudo bem? Essa retração, gente, é interessante que ela é proporcional ao comprimento do elemento. Então, você consegue combater os efeitos da retração deixando espaçamento. Tá? Então, isso aí é o que a gente vai falar de junta, né? Vocês provavelmente já devem ter visto junta de dilatação. Então, isso aí é muito comum em pontes, por exemplo, né? Que a gente tem que ter estruturas isostáticas e a gente bota aquela divisão, ó, do elemento. Isso daqui é justamente para impedir que quando o elemento se dilate, né? Ou que venha se contrair, né? Num eventual resfriamento, para que a deformação dele não seja impedida. Que nem a gente viu lá em Teoria das Estruturas, né? O Robespierre viu comigo, né? Mas quando a gente tem quando a retração ela é impedida, né? Ou a dilatação ela é limitada, surgem tensões extras, né? Que podem ser aí extremamente danosas, né?
A falta da junta de dilatação, pessoal, ela pode provocar um puta BO, né? Vou mostrar aqui para vocês. A falta de junta de dilatação, ela causa isso aqui, ó, uma grande trinca, né? É trinca mesmo, né? Que acontece. Isso daqui é bem ruim, tá? Pode falar, Vitor. Professor, tem algum cálculo que é feito para quantas juntas de dilatações eu uso na obra, ou então a quantos metros de concreto, enfim? Ótima dúvida. A nossa norma antiga de 2003, ela especificava que até 15 a 20 metros era obrigatório você botar juntas, tudo bem? Então, se você tinha lá um elemento, uma edificação toda, a cada 20 metros, geralmente botava-se uma junta aí de mais ou menos 2 a 4 centímetros, variável. Tudo bem? E aí a norma de 2014, isso daqui caiu. Interessante, não é mais utilizado. E aí você hoje tem que fazer mais ou menos verificação. Tem um bom senso, né? Os projetistas geralmente trabalham com isso, 15 a 20 metros, tá? Mas não é mais normatizado. O cálculo que a gente faz hoje em dia é um cálculo de dilatação convencional. Tá aqui no slide, ó. Tudo bem? Então a gente mais ou menos estima, né? Você tem um comprimento total da peça. Você tem um comprimento total da peça. E você, através do coeficiente de dilatação térmica, a variação do calor, você consegue estimar quanto que vai ser a deformação ali. Com base naquela dilatação, né? A gente sabe quanto que ele vai conseguir resistir por tensão do concreto e a gente deixa abaixo, entendeu? Então a gente, se aumentar mais de 5 milímetros, isso ultrapassa a tensão do concreto. Então a cada, sei lá, 5 metros eu vou botar uma junta. Então basicamente é feito dessa forma. É relativamente simples, tá? O TQS mesmo, esses programas todos, a gente consegue botar lá efeitos da retração, dilatação, etc. Aí você bota e simula. Então é bem simples. Mas é que muitos projetistas, né, recém-formados, geralmente a gente não faz isso, né? Porque isso daqui às vezes é ignorado, como eu falei, né? Estruturas de concreto armado, é tranquilo. Estruturas de concreto protendido, aí o buraco é mais embaixo. Beleza, Vitor? Tá bom, meus queridos. Então, basicamente tem aqui essas orientações todas que eu passei para vocês. Então, as juntas a gente tem que botar tanto em elementos estruturais quanto em elementos não estruturais. Em fachadas, pessoal, geralmente a gente também bota, vocês já devem ter visto aí no prédio de vocês, né? Uma junta de dilatação que a gente bota aí entre os revestimentos, ó, tá? Todo prédio hoje tem projeto disso, inclusive, né? Que você bota essa junta aí geralmente a cada 4 metros quadrados, né, de revestimento. E aí o prédio fica com aquelas linhazinhas, né? Tá? Isso daqui é feito justamente para que o reboco, né, aquele material de revestimento, ele não se dilate todo, né? E não venha trincar, né? Não venha a desplacar. Isso é um grande problema, né? Quando desplaca, né? Você tem um prédio de 20 andares, aí desplaca uma cerâmica, quando ela cai ali no chão, pode até matar alguém, né? Então, a falta de junta de dilatação em fachada, pessoal, provoca isso daqui, ó. É péssimo, 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 péssimo aqui, ó. Parece que ainda tem junta aqui, né? Enfim. Aí, ó, quando você não tem junta, a própria estrutura, né? Trinca pra você, né? Isso aqui acontece muito também, gente. Tem gente que bota junta perto de ralo em piso. Isso daqui em pátio de prédio ali em Águas Claras é o que mais tem. Aí as juntas estão todas infiltradas, o pessoal não cuida. O pessoal bota calha embaixo da junta, gente. É loucura isso. Loucura. Tá bom, pessoal? E a última coisa que eu ia falar com vocês hoje são concretos de uso especiais, tá? Esses concretos é o que a gente vai chamar de concreto de alto desempenho, tá? Tem muita gente que confunde concreto de alto desempenho com concreto de alta resistência, né? O concreto de alta resistência é um tipo de concreto de alto desempenho, tá? Quando a gente atribui alto desempenho, é quando a gente adiciona aquele quinto e último componente do concreto. O que a gente tem, né? A gente tem cimento, água, areia e brita, né? Isso daqui é fundamental para ter o concreto. Os aditivos, não, né? A gente adiciona os aditivos para a gente conferir, né, qualidades específicas para o concreto. Entre elas, né, a gente pode aumentar a nossa quantidade, né, de abatimento ou fluidez, né, quando a gente adiciona superplastificantes, por exemplo, né. A gente pode aumentar a consolidação, né, através da redução do fator água-cimento, né.
A gente pode aumentar a resistência da peça também, né? Com a redução também do fator agroecimento, né? A gente pode também aumentar a durabilidade, né? Através da utilização, por exemplo, de superplastificantes com a bom adensamento, né, do concreto, que aí você diminui porosidade, né? Consequentemente, você aumenta a impermeabilização, tá? Então, os aditivos, pessoal, eles vão conferir, né, habilidades, né, melhores e comportamentos melhores para o concreto. Tá? Então, aqui tem alguns tipos que eu destaquei, tudo bem? Então, concreto de alta resistência, né? O fator agroecimento, ele varia, tá? Entre 0,25 e 0,4. Tudo bem? Então, você tem que medir lá, gotinha a gotinha, quanto que você bota, né? Lembrando, se você reduz muito o fator agroecimento, né, abaixo de 0,25, algumas partículas de cimento podem não se hidratar, tá? Tudo bem? E você tem que ter muito cuidado, né, com o controle de temperatura, né? Geralmente, esses concretos aqui podem fissurar se você não fizer uma boa cura. Concreto leve também, né? Você muda, né, parte dos seus agregados, né? Então você pode utilizar agregados em EPS, em argila expansiva, né? Isso aí tudo melhora, né, o peso próprio e reduz aí a condutividade térmica. Tá? Concreto reforçado com fibra, né? Isso aqui é muito característico quando você faz estruturas em paredes estruturais, por exemplo. Então você bota uma fibra, né? Ela é uma fibra, geralmente pode ser de vidro, fibra de lã, pode ser uma fibra de carbono. Ela você bota em geralmente percentuais de volume, tá? E ela vai auxiliar no combate à retração, né? Ela aumenta também a resistência ao cisalhamento, tá? Isso aqui é muito bom. O shotcrete também é um tipo de concreto, né? Que a gente utiliza parte da substituição do concreto graúdo, né? Por concreto miúdo. Aí você tem um concreto que ele é menor, né? E aí você consegue bombear ele através de uma máquina de propulsão e você literalmente lança ele sob pressão numa superfície. Aí ele vai ter uma boa característica de resistência, igualzinho do concreto armado. E também, pessoal, antigamente tinha-se o concreto rico em aluminato, né? Que é sílica de aluminato, deixa eu ver aqui. Aluminato de cálcio, perdão. Que ele era um dos tipos de concreto que a gente tinha, era um concreto com uma coloração diferenciada. Hoje em dia ele deixou de ser utilizado, né? A gente só utiliza concretos com silicato de cálcio, né, na sua matriz de cimento. Mas por quê, professor? Porque o aluminato de cálcio ele oxidava a armadura, né? E a gente não tinha muitas aplicações interessantes para isso. Tá? Aqui estão só algumas fotinhas, né, para a gente concluir a aula de hoje. Esse daqui é o concreto feito aí com argila expansiva, né? Então, concreto leve, ó. Perceba, né, como é que ele tem essa característica, né? Aqui é concreto de uso de alto desempenho, né? Quando você tem concretos com alta resistência, né? Geralmente seus pilares. E aqui concretos com fibra, né? Essa fibra, pessoal, parece uma lã. Lá no Mangueiral a gente usava isso muito, né? Então, quando o concreto ele era desformado, você puxava assim a lasquinha do concreto, saía, parecia uns cabelinhos, né? Uns fiozinhos. Tá? Então, isso daqui é muito bom para retração, cara. Muito bom. Aqui está o concreto com fibra de carbono, né? Isso aqui é fibra de vidro, perdão, a gente já havia comentado em sala de aula anteriormente, tá? E aqui é concreto, esse aqui não é um concreto especial não, esse aqui é só um concreto reforçado com fibra de carbono. A fibra de carbono, ela é literalmente um tecido, ele é bem barato, tá? Bem barato mesmo. E ele é um tecido, né, pessoal? Então ele é um material aí, ortotrópico, né? Na sua direção principal, se você tensiona, ele tem muita resistência, ele é cerca de 10 vezes mais resistente que o aço. Só que se você tensiona ele na outra direção, né? Ele arranca, né? Como se fosse um papel, né? É curioso isso, né? Então a fibra de carbono ela é bem interessante. Tá? E aqui o shotcrete, pessoal, que a gente chama shot, né? De tiro, né? Crete concreto. Então é um concreto que ele é literalmente jogado, né? Lançado através de uma máquina. Geralmente é uma bomba pneumática, né? Que vai bombear aí o concreto para lá. Geralmente o shotcrete, pessoal, a gente utiliza ele para estruturas de aterro, né? Ou taludes, né? Quando a gente quer aumentar ali a capacidade do talude. Então a gente deixa o talude com a sua altura natural, né? E aí a gente bombardeia ele com o shotcrete, né? E aí você aumenta significativamente. Então isso daqui para estruturas, para infraestrutura é ótimo. Tá? A tela já está lá pronta, né? O concreto só é lançado em cima da tela, né? Isso daqui você não faz aplicação sem armadura, né? Claro. Tá? Meus queridos, vocês estão formalmente liberados. Lembrando que vai ter provinha daqui a 1 semana e meia, mais ou menos. Estudem, tá? Façam seus deveres de casa. E bom descanso, né, gente? Já deu, né? Se me deixarem, eu vou até meia-noite aqui, né? Boa noite, professor. Valeu, Francisco. Bom descanso. Valeu. Boa noite, professor. Então, Tchau. ótimo descanso aí.
Tchau, meus queridos. Bom resto de semana. Vou interromper aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado.